e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. COFECE, MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. Mais Construtora. Construindo e concretizando sonhos. Construtora Litoral. Tudo por você. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Olá, bom dia! Sábado 2 de janeiro estamos começando e iniciando o Tambaú Imóveis e Negócios. E neste primeiro programa do ano, a gente vai falar sobre a retrospectiva de 2020. O que a pandemia do Covid influenciou na economia. Aqui no estúdio eu recebo os economistas Irenaldo Quintães e Rafael Bernardino. E para você que quer realizar o sonho da casa própria, fazer bons negócios, não perde as oportunidades. No giro de ofertas, a gente tem as melhores condições para adquirir um imóvel na planta, em construção, pronto para morar ou em loteamentos de terrenos e casas. Claro, das principais construtoras imobiliárias da Paraíba. E o presidente do COFECE, João Teodoro, traz uma mensagem especial de início de ano no Momento Imobiliário. Você, telespectador, já sabe, aqui ao vivo participa com suas perguntas, mensagens, fotos, abraços e o nosso número de WhatsApp, anote aí, 83 para quem é fora da Paraíba, 99854-2857, vou repetir, 99854-2857. Tambaú Imóveis e Negócios, jornalismo profissional e original que traz informações ao telespectador, está começando. E a gente já começa o Tambaú Imóveis e Negócios mostrando as melhores oportunidades para você realizar o sonho da casa própria. Está precisando de segurança jurídica para fechar um negócio e adquirir um imóvel? Então veja as ofertas da construtora Litoral, da Mais Construtora e também da MRV Engenharia. Acompanhe aí tudo com a nossa jornalista Bia Freire. A construtora Litoral traz o Vert House, que é a opção certa para você que quer morar no Jardim Oceania. E Andra Rocha, bom dia. Bom dia, Bia, tudo bom? Então, o Vert, ele foi projetado para surpreender. Ele fica localizado na área nobre do Bessa, no Jardim Oceania, a 250 metros do mar, próximo a farmácias, padarias, postos de gasolina. Enfim, uma infinidade de serviço que trará para os futuros moradores comodidade. O Vert, ele conta com apartamentos de 3 quartos, 2 quartos e estúdio. Venha conhecer o Vert. O Mais Luxor é o empreendimento diferenciado. Só de elevadores são 4. Quem traz mais detalhes para você é Alisson Gomes. Bom dia, Alisson. Bom dia, Beatriz, tudo bom? Realmente o Mais Luxor oferece tudo que você está falando, né? São 4 elevadores, sendo 2 elevadores por torre. Então o prédio conta com toda essa infraestrutura de lazer, certo? Então temos na cobertura da torre A um espaço gourmet e academia, né? No pavimento térreo temos o coworking, uma piscina com uma extensão de raia de 40 metros, espaço gourmet, espaço pet, quadra poliesportiva. E o Mais Luxor fica localizado aqui na rua Cecília Rodrigues Siqueira, aqui no bairro dos Bancários. Venha conhecer o nosso apartamento decorado e aguardo a visita de vocês aqui para conhecer o empreendimento Mais Luxor Residência da Mais Construtora.
Morar em um condomínio fechado perto da Praia dos Seixas, com energia solar nas áreas de convivência, área de lazer completa e muito mais, a MRV tem, né, Carlos? Bom dia. Isso mesmo, pessoal. More bem, pertinho aqui dos bancários, pertinho da Praia do Cabo Branco, Seixas, e num condomínio fechado, com toda a segurança para você e sua família, pagando menos do que você paga hoje de aluguel, tá? Apartamentos de 2 quartos e aí com precinho que só a MRV tem para você. Não perca essas oportunidades de documentação por conta da construtora e ainda o que o banco não financiar, a MRV vai dividir, a perder de vistas aí vai ficar uma parcela bem pequenininha. Você está com tempo? 2021 chegou, pois os corretores de imóveis estão todos de plantão. Liga para eles e começa as oportunidades já agora de adquirir o sonho da casa própria, porque tem sempre alguém pronto para te atender. Na construtora Litoral, também da Mais Construtora e na MRV Engenharia. Hoje a gente vai conversar, falar com 2 especialistas, pessoas de referências nacionais, sobre a retrospectiva de 2020. O que a pandemia do Covid-19 influenciou na nossa economia? Para tirar todas essas dúvidas, recebemos aqui em estúdio, ao vivo, os economistas Irenaldo Quintães e também Rafael Bernardino. E você, telespectador, já sabe que pode participar aqui ao vivo, encaminhando suas dúvidas, fotos, mensagens, através do nosso número do WhatsApp, 99854-2857, para quem é fora da Paraíba, DDD 83. Bom dia, doutor Irenaldo, bom dia, doutor Rafael. Uma honra receber 2 autoridades como vocês. E o ano aí acabou, hoje sábado, dia 2, começando 2021, espero com o pé direito. E eu lhe pergunto já esse desafio dessa retrospectiva, que a gente vai falar tudo hoje aqui. Aqui a gente não tem amarra, não tem bandeira, não tem cor nem nada. Aqui é livre. Eu quero lhe perguntar, 2019, os primeiros semestres foi ainda com dificuldade, a partir do segundo semestre, construção civil, mercado imobiliário, a indústria, comércio, economia, dando sinais positivos. Entrou janeiro também de 2020, se animando. E a construção civil? O que é que você pode dizer? Muito obrigado, Irenaldo, e um bom dia. É sempre um prazer, Rômulo, voltar ao seu programa. Bom dia para você, bom dia para o nosso telespectador, bom dia para o meu amigo Dr. Rafael Bernardino, presidente da Associação Comercial. Sempre um prazer compartilhar um debate com um amigo. Bom dia à equipe técnica, um feliz ano novo a todos. Eu queria começar, se você me permite, mandando um abraço para o nosso prefeito empossado, Cícero Lucena, junto com todo o secretariado, desejando a ele uma excelente gestão, uma gestão coberta de êxito. A nossa cidade precisa. A vida acontece no município. Às vezes a gente tem a impressão que a vida acontece em Brasília, mas a vida acontece em cada um dos 5.700 municípios do Brasil. E eu desejo ao prefeito uma gestão coroada de êxito. Rômulo, se você me permite, eu queria voltar um pouquinho para 2015 e 2016. Pois não. 2015 e 2016, nós tivemos um dos maiores baques do PIB que se tem notícia na história do Brasil. O PIB entre 15 e 16 decresceu 7%. E a construção civil sofreu muito nesses 2 anos. Né? Depois da eleição da presidente de 2014, a partir de outubro de 2014, o nosso PIB entrou num declínio em função de uma série de fatores que a gente vai ter um outro programa para comentar. É verdade. E aí a gente teve uma debacle no PIB de 7%. A construção civil perdeu cerca de 1,5 milhão de empregos nesse período. Dos 3 milhões que ela oferece à economia, perdeu metade. E vinha numa tentativa de recuperação a partir de 2017, 2018 crescemos pouquíssimo, ao redor de 1,5%. Lembrando que o crescimento vegetativo da população brasileira chega a 2%, então a gente não cresce nem o suficiente para abastecer o mercado do ponto de vista vegetativo. 2019, segundo semestre de 2019, como você colocou, com muita coragem, o Copom começou a reduzir
drasticamente as taxas de juros, né? E nós começamos a entrar num patamar civilizado de taxa de juros, a inflação sob controle e o câmbio razoavelmente administrado. Então são três pilares importantes que a gente tinha no final de 2019 para acreditar que 2020 seria o ano da recuperação. Mas, infelizmente, em março nós tivemos essa novidade, né? Algo que deixou todo mundo perplexo, tanto o ambiente científico, como o ambiente econômico, como o ambiente familiar. E a gente teve realmente uma grande surpresa e estamos aprendendo a lidar com isso. Mas no decorrer do programa a gente vai mostrar que a Construção Civil não se saiu tão mal assim no ano de 2020, como, infelizmente, outros setores saíram. É verdade. Rafael, muito obrigado pela sua presença. E a gente sabe que tudo isso começou lá na China, em Wuhan, que na verdade foi em novembro que lá já estava a endemia. Ainda não estava uma pandemia mundial, mas tinha uma endemia lá em Wuhan, e essa realidade já chegou a casos em janeiro, já detectar em fevereiro, em alguns estados do Brasil, já sabia que tinha casos de suspeita, mas na verdade só em março que veio a constatação de quarentena, todo mundo isolamento, etc. Mas o que eu quero lhe perguntar, como economista, como presidente da Associação Comercial, como uma pessoa de escola, fevereiro, carnaval. E se sabia ou se não sabia, aconteceu, foi um evento econômico para o país fantástico. Eu pergunto, fevereiro foi o último acontecimento público que movimentou a economia. Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Romulo, bom dia, Reinaldo, bom dia, telespectador. Também gostaria de desejar um ano novo com muita saúde e vacina eficiente para todos, né? Eu diria a você, Romulo, diria ao telespectador que realmente o carnaval de 2020 aconteceu. Há quem diga que não devia ter acontecido, mas de fato aconteceu. E foi um evento, como sempre, importante para a economia. Se poderemos ter outros carnavais no futuro, só Deus sabe, porque a máquina, de certa forma, foi desarticulada. E essa pandemia, ela chegou de uma forma tão séria, porque adiou, inclusive, o evento maravilhoso que iria ter no Japão, que eram as Olimpíadas, né? Quer dizer, em função da pandemia, se adiou as Olimpíadas. Então, está se planejando fazer agora no meados de 2021. Eu confesso que pessoalmente eu tenho dúvidas se vão conseguir viabilizar, porque a desconfiança generalizada no mundo todo com relação a essa pandemia. Mas, sob o ponto de vista da economia, de fato, o carnaval foi, como sempre, digamos assim, um evento importante. Tem sempre, principalmente nas economias mais, digamos assim, fortes com o carnaval, que é o Rio de Janeiro, Bahia, etc. Então, eu diria que poderá ter sido o último carnaval importante para a economia do nosso Brasil. Governo, realidade, evitar aglomeração, decretos municipais, estaduais, federal, as discussões de sempre, que sempre tem os interesses políticos, que eu acho que não deveriam estar acima dos interesses da população, mas você, além de economista, vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, ex-presidente do Sinduscom e aqui de João Pessoa, eu lhe pergunto, esses decretos, essas ações para evitar as aglomerações, teve alguma influência na economia ou não foi nada disso? Teve uma influência fortíssima na economia, muito forte. Eu queria dividir a pergunta em duas partes. A primeira parte é a parte científica. Eu, como leigo, escuto a comunidade científica e acho que o lockdown não foi necessário. Naquele momento era o que se tinha para fazer. É uma doença nova, uma doença que causou perplexidade, como eu disse, até na comunidade científica, na comunidade médica, tudo novo, e o lockdown surgiu como algo, naquele momento, como uma arma importante nesse arsenal que depois foi sendo construído. Porém, do ponto de vista econômico, as consequências foram extremamente danosas, em especial para o setor de serviços, né? Criou-se a chamada economia de baixo contato, ou seja, tudo distante, tudo. Nós continuamos aqui na economia de baixo contato. Nós continuamos aqui com a diferença prudente, com a distância prudente entre nós, e assim devemos continuar por um bocado de tempo. E isso acabou afetando muito o agrobusiness, continuou
provendo a população dos alimentos, graças a Deus. A construção civil adotou os protocolos e não parou, mas o setor de serviço, por exemplo, ainda está capengando e deverá continuar, Rafael, durante algum tempo aí, porque realmente o setor de serviço foi duramente afetado. Então, eu acho que afetou bastante, o lockdown afetou muito a economia. Veio a quarentena nessa retrospectiva, decretos, obrigatoriedade, a pandemia aí matando mais do que se imaginava. Dizem que vai matar mais do que guerra, né? Então, eu espero que não, que as pessoas se conscientizem para a vacina. Mas eu lhe pergunto, muita gente aqui já interagindo, falando o seguinte: quarentena, entrou a quarentena, as empresas tiveram que fechar as portas e agir como o governo fez, dando a suspensão do contrato de trabalho, em alguns casos afastando, dando férias, tomando suas providências. Mas afetou a economia essa quarentena ou não? O que é que você tem a dizer? Com certeza afetou e houve digamos assim, uma grande reclamação no setor produtivo, porque as decisões em geral do poder público foram tomadas de forma unilateral. Quer dizer, refletindo, nós tivemos, por exemplo, no Sinduscom uma grande reunião no dia 27 de março, exatamente para a gente tentar ser ouvido pelo governo, pela prefeitura, etc., porque as decisões, o gestor público, me parece que dizia, eu tenho que fazer alguma coisa, então fechar, eu tenho poder, então fecha. E realmente foi um impacto extremamente sério, até porque não houve a discussão. Quer dizer, fechou tudo e o empresariado ficou desnorteado, né? Claro que depois veio o governo federal tentando amenizar um pouco, porque assumiu parte dos custos de folha e etc. Então, isso deu para a turma superar. Agora, o efeito sobre a economia foi extremamente sério, inclusive porque não houve a discussão para saber o que era melhor de se fazer. Fecha tudo, como até hoje tem essas discussões, tem setores como o setor de restaurante, bares, de eventos, totalmente isolados e tendo um prejuízo significativo. Então, é realmente uma coisa que tem que tirar um aprendizado daí. É preciso de conversa, de negociação para se fazer a coisa de forma coletiva. Diálogo com certeza. Sempre. Eu acho que faltou esse diálogo em todas as esferas do poder. O STF sim arvorou de decisor de dizer que se o governo federal baixava um decreto, o estadual outro e o municipal, o que prevalecia era o que era mais rigoroso, né? Então isso, infelizmente, acabou o diálogo. Mas vamos esperar que os seus gestores, e a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Que fique o aprendizado, né, Ron? Fica, com certeza. Que fique o aprendizado, né? É chamado legado, né? Legal. Olha, muita gente interagindo, pegando aqui o Cláudio de Manaíra, a Beatriz de Tambaú, a Jaqueline de Patos, muita gente mandando um abraço para vocês e parabenizando pelo programa. Mas tem uma pergunta aqui do Carlos Ernesto, ele está nos assistindo agora no Intermares e ele quer dizer assim, pergunta a Irenaldo, ele falou do PIB, do Produto Interno Bruto, que agora teve uma decaída de 4,5% percentuais. Ele quer saber qual a perspectiva, na sua opinião, de líder, economista, o que é que vem para 2021? Muito boa a pergunta de Cláudio, eu agradeço, retribuo os cumprimentos aí da sua fantástica audiência, Romo, parabéns pela audiência do programa. No meu ponto de vista, e no ponto de vista do mundo econômico, 4,5% de decréscimo foi um bom resultado, por incrível que pareça. Nós estamos entre os países que sofreram menos do ponto de vista de queda do PIB. E muito disso foi em função do que Rafael tocou agora há pouco tempo. A injeção de liquidez dada pelo governo, capitaneado pelo Ministério da Fazenda, excelente trabalho do ministro Paulo Guedes, que compreendeu a necessidade desta injeção de liquidez e despejou nada menos do que 250 bilhões de reais na economia brasileira, através da assistência às famílias e mais outro tanto, né, que chega hoje a 1 trilhão de reais, através de créditos para as empresas, para que as empresas pudessem manter os empregos. Estima-se que 14 milhões de empregos tenham sido mantidos nesse período, né? Houve um aumento do desemprego, é óbvio que houve, não teria como não haver, mas muito do desemprego foi reduzido por conta dessa assistência,
às empresas, o crédito às empresas e esse crédito direto às famílias. Então, no meu ponto de vista, 4,5% de queda foi um resultado bastante favorável para o que aconteceu, para o caos que aconteceu no PIB do mundo, né? Então, o Brasil está entre as nações que melhor lidaram com isso. 2021, há uma série de incógnitas que nós temos que solucionar. Como é que a economia vai se comportar com o fim da assistência do governo? Se as empresas terão ou não condição de retomar a sua atividade e oferecer emprego a essas pessoas que perderam nesse momento os seus empregos. Vamos ao intervalo, mas muita gente aqui querendo saber de taxa de desemprego e outras coisas sobre isso. Daqui a pouco a gente conversa, Bernardino. Daqui a pouquinho a gente está de volta para falar mais sobre retrospectiva de 2020, o que a pandemia do Covid-19 influenciou na economia. E ainda, tem muita oportunidade no giro de ofertas, hein? Vamos a um rápido intervalo comercial, não sai daí, voltamos já já. Cada ocasião. Lembrar da família. Borboleta pequenina que vem para nos saudar. Uma música na ponta da língua. Aguenta, coração. Talento que vem de família. Vamos cantar com a filha do Fábio Júnior, Tainá. A gente fala demais. De geração para geração. A música que marcou a história do Jair Rodrigues. Hoje, 9:30 da noite. Máquina da Fama. O corretor de imóveis vive abrindo portas para a realização pessoal dos seus clientes. Mas quantas portas precisam ser abertas até que uma se abra para você, corretor? Valorize seu trabalho, corretor de imóveis. Negocie sua remuneração a partir da tabela referencial do Cresce. Só assim você garante que as portas não se fechem na sua profissão. Cresce Paraíba, sempre ao lado do corretor de imóveis. O que é viver bem? Para uns é razão, para outros, emoção pura. Para nós, é fazer a sua vida melhor. Unimos arquitetura, design e tecnologia para ser seu lar, seu trabalho, sua inspiração. Uma história que já realizou o sonho de muitas famílias, colocando a Aliança entre as maiores do Nordeste e uma das 100 maiores do Brasil no ranking do ITC. Aliança, aqui eu vivo melhor. Em 2021, sempre eu digo que o passado continua valendo. Quem quer casa tem que comprar a casa. E os seus pais dizem, vá morar na sua casa. Então, vamos falar agora e contar as novidades da Zona Sul Imobiliária. Bom dia, Joel Borges. 2021, novidades pra gente? Sim, muita novidade. Zona Sul Imobiliária deseja para você um feliz ano novo, que esse ano seja o ano da sua realização, da casa própria. E a Zona Sul Imobiliária está aí, com 5 unidades para lhe atender. Bessa, Bancários, Geisel, Valentina e Rômulo. E agora, na próxima semana, estamos inaugurando a Zona Sul em Mangabeira também. Você que ainda está pagando aluguel, você que deseja realizar o sonho da casa própria, procure a Zona Sul Imobiliária. Hoje viemos aqui para falar do empreendimento Plaza Tambiá. Você que deseja realmente morar no empreendimento completo para você e para sua família, com cinema, piscina, salão de festa, playground, bom, completo. Um empreendimento totalmente completo para você e para sua família. Aqui no bairrinho de Tambiá, bem pertinho aqui do centro, próximo da Praça da Independência, próximo da Epitácio Pessoa, no bairro de Tambiá. Não perca essa oportunidade. O empreendimento completo, olha só, o apartamento a partir de R$ 174.900. Temos apartamento de 2 e também de 3 quartos. Veja só essas imagens que aparecem na sua telinha desse empreendimento de primeira que a Zona Sul Imobiliária preparou para você. Liga agora para o 8770-6600. 8770-6600 também é o WhatsApp e tire todas as suas dúvidas. A equipe está esperando nesse momento a sua ligação para realizar o sonho da casa própria ou usar para investimento. Obrigado, Joel. Até o próximo sábado.
se Deus permitir. E nos melhores bairros de João Pessoa, tem um imóvel esperando por você. Confira os empreendimentos da Zona Sul Imobiliária, que já falou aqui no seu merchan, também da Tarcísio Galdino Negócios Imobiliários e da Jampa Imobiliária. Veja os detalhes com a repórter Bia Freire. Residencial Beija-Flor, com condições especiais, incluindo toda a papelada paga pela Zona Sul Imobiliária. Elias Castro, muito bom dia. Bom dia, tudo bem? Esse empreendimento você não deixe de vir visitar, tá? A partir de 125 mil, com ITBI, cartório e taxas de banco paga pela construtora, tá? Dependendo da sua simulação, pode até zerar a entrada. Venha conferir nossas ofertas, tá? Ligue agora e fale com um de nossos corretores, tá? Entrada totalmente dividida, tá certo? E o prédio completo, com piscina, com salão de festa, com quadra de areia, quadra de gramado, tá? Uma área muito bacana de lazer, playground. Não perca essa oportunidade. Apartamentos com 2 quartos, suíte, varanda, tá? Todo completinho. Muito bacana. Não perca essa oferta. Venham conferir. Ligue agora para um de nossos corretores. Residencial Beija-Flor, localizado no melhor do Geisel, tá? Com 80% vendido, facilidade de negociação em uma localização privilegiada no bairro dos Bancários. Quem traz mais detalhes do Residencial Carbono é Tarcísio Galdino. Bom dia. Bom dia, Bia. Bom dia a você que está em casa. Realmente, Residencial Carbono já é sucesso de vendas aqui no bairro dos Bancários. Então, convido a todos vocês a conhecer esse belíssimo empreendimento. Apartamentos de 2 e 3 quartos, 1 e 2 vagas de garagem, um empreendimento com elevador, espaço gourmet, espaço kids e uma ótima localização. Estamos dividindo a sua entrada em até 30 vezes sem juros. Então, visite nosso estande de vendas de domingo a domingo aqui na rua José Firmino Ferreira, no local do empreendimento. Venha conhecer o Residencial Carbono. Ano novo pede casa nova e quem pode realizar esse sonho é a Jampa Imobiliária, né, Éder? Muito bom dia. Exatamente, Bia, bom dia. E nós não poderíamos deixar, né, de estarmos aqui em pleno ano novo para continuar ajudando as pessoas, porque a Fábrica de Sonhos, ela não para. Então, um ano novo de muita saúde, muita paz, muita conquista, um 2021 bem melhor do que 2020, né, Bia? Porque 2020 foi muito difícil, vivemos uma pandemia que levou pessoas queridas, mas nós continuaremos firmes e fortes ajudando aqueles que depositam em nós a sua confiança, de sair do aluguel, de realizar o sonho da casa própria. Então, a Fábrica de Sonhos tem à disposição 2 unidades, uma aqui no Geisel, em frente à Caixa Econômica Federal, e outra no Valentina, ao lado do City Park. Sua carta de crédito analisada na hora, sua chave entregue em tempo recorde, com 0 de entrada e toda a documentação inclusa, porque aqui nós fazemos o melhor para ajudar. Então, Deus abençoe poderosamente o seu 2021 e que muitas conquistas venham. E que é da casa própria, que é um sonho fundamental, você possa realizar. Porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! Gostaram dos empreendimentos? Então liga agora para a Zona Sul Imobiliária, para Tarcísio Galdino e também para a Jampa Imobiliária. Não perde a oportunidade, mas liga agora. Sempre tem um corretor de imóveis esperando sua ligação. A gente continua conversando com os economistas Irenaldo Quintães e também Rafael Bernardino. E você, telespectador, pode continuar aqui ao vivo, participando, mandando suas mensagens, enviando suas perguntas através do número do WhatsApp 99854-2857. Rafael, choveu de informações aqui. A taxa de desemprego foi 14,6%, chegou a um patamar altíssimo, quase 14 milhões de pessoas foram atingidas. Como recuperar isso agora em 2021? Bom, realmente o desemprego já vinha alto, né? Infelizmente, como o Irenaldo comentou antes, os anos de 2015, 2016, já a economia com uma queda significativa, o desemprego já vinha alto. E, naturalmente, não foi mais alto durante a pandemia, porque o governo federal
teve a feliz, digamos assim, decisão de bancar parte do custo das empresas para que não demitissem, né? Quer dizer, bancando a folha de pagamento por parte do governo e, em contrapartida, o empresário tinha que manter o emprego. Só que essa decisão, quando ela aconteceu, algumas demissões já tinham acontecido, né? Então, o que fazer para que esse desemprego diminua no futuro, a partir já, se possível, de 2021. Há uma expectativa de que a economia, de que o PIB retome em 2021, as previsões, digamos, da ordem de 3,5%, tem quem diga 3%, tem quem diga 4%, mas, digamos, 3,5%. Se o PIB cresce, naturalmente, o desemprego diminui. É preciso que o empresário, o empreendedor, de uma maneira geral, acredite e faça os investimentos que tem que fazer. Aqueles projetos que estão na gaveta há algum tempo precisam ser retomados e somente com a decisão empresarial do empreendedorismo é que o desemprego cai. Agora, nesse desemprego tem sempre um fator que eu gosto sempre de enfatizar, Rômulo, meus amigos telespectadores. Esse desemprego, ele é maciçamente de pessoas desqualificadas. Nós temos, digamos assim, notícias muito sérias de pessoas que querem contratar pessoas e não conseguem pela desqualificação. Pega 10 currículos, não se aproveita um. Então, as pessoas que estão desempregadas, elas precisam de se movimentarem, de buscarem qualificação. Naturalmente, o governo, em todos os níveis, a partir das prefeituras, tem que criar um sistema de capacitação das pessoas, porque não é possível você ter um universo enorme de pessoas precisando trabalhar e não ter nenhuma qualificação. Reinaldo, muita gente aqui, pegando a retrospectiva, começou o auxílio, né, que o governo fez, que é o chamado auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial, apesar de ter sido um valor de R$600, e teve muita gente que fraudou, né? A gente viu aí o brasileiro, como sempre, oportunista, né? Para o mal, em vez de ser oportunista para o bem. O que influenciou na economia esse auxílio emergencial, que se encerrou agora em dezembro? Rômulo, como eu disse na resposta à pergunta anterior, eu acho que foi essa injeção de liquidez na economia, porque esse dinheiro circula, né? Ele entra através das classes D e E, mas ele circula na economia. As pessoas começam a comprar comida, começam a comprar materiais de construção, começam a comprar várias coisas e o dinheiro circula na economia. Há um processo de oxigenação monetária da economia e isso foi muito importante. Eu acho que essa iniciativa do governo, durante a pandemia, tanto a iniciativa da liquidez propriamente dita, como a iniciativa do crédito às empresas, eu acho que isso, o conjunto dessas ações, foi o grande responsável para nós não termos uma queda maior no PIB. Há quem diga a queda de 4,5% é grande. De fato, é enorme, não há dúvida alguma. Mas houve nações que caíram 10%, cujo PIB caiu 10%. Então, nós estamos numa situação relativamente favorável para começarmos 2021, né? Rafael Bernardino acabou de fazer uma projeção aqui do PIB para 3,5% em 2021. Oxalá isso aconteça, porque aí nós teremos a perspectiva de que essas pessoas que agora perderam o Corona Voucher, como se chama no popular, né? Essas famílias que perderam obterão emprego no mercado de trabalho. As indústrias serão capazes, as empresas em geral, né? Serão capazes de absorvê-las. Oxalá isso aconteça. Agora, existe um dever de casa a ser feito. É preciso que aquele tripé ao qual eu me referi no início da nossa conversa, inflação, né? Câmbio e juros, seja mantido sob controle, o crédito continue sendo assegurado às empresas. O monopólio bancário no Brasil é muito grande, a gente tem que trabalhar contra isso, abrir a economia para outros agentes financeiros trabalharem. Há uma concentração muito forte de bancos no Brasil e a taxa de juros não pode subir. Nós estamos com uma taxa de juros muito civilizada, que permite que o empresário tome dinheiro emprestado, aplique no seu negócio e consiga pagar e sobrar alguma coisa para reinvestir. Oxalá isso aconteça. Muita gente interagindo aqui, muito obrigado pela audiência, a Helena, ao Iago, a Júlia e também a todos que estão lá assistindo na sua casa no Bessa e muita gente aqui interagindo. Eu vou deixar uma pergunta aqui sobre o trabalho remoto e a implementação de novas tecnologias. Se isso ajudaram as empresas a não quebrarem, porque teve muita gente que quebrou. Mas não respondo agora, vamos deixar o pessoal com essa
resposta guardadinha para o próximo bloco. A gente retorna daqui a pouquinho para continuar tirando suas dúvidas sobre retrospectiva de 2020, o que a pandemia do Covid-19 influenciou a economia. São só 2 minutinhos, voltamos já já. Para nós, não é só sobre erguer empreendimentos. Aqui nós construímos ambientes onde as famílias irão construir suas histórias, sonhar, se divertir e trabalhar. Nos últimos 10 anos, a Mais Construtora entregou 15 empreendimentos e mais de 500 unidades habitacionais. Se você está pensando em adquirir um imóvel, eu te convido a conhecer os projetos da Mais Construtora. Paz, harmonia, felicidade, mas acima de tudo, saúde e fé em Deus. Afinal de contas, nós estamos aqui diante de um ano de pandemia, um ano de muitas perdas, muitas batalhas, muitas brigas pela vida. É por isso que em 2021 eu desejo muita paz no seu lar, que você viva muitos momentos de alegria. Que o nosso novo ciclo seja abençoado por Deus. Estamos de volta e para você que quer sair do aluguel, tem um cantinho especial te esperando. Veja as oportunidades da Construtora Aliança, também da Ubiwork e, muito importante, a FK Imóveis. Acompanhe tudo com a nossa Bia Freire. Avaí Residence Club, com condições especiais de parcelamento e área de lazer completa. Para mais detalhes, Priscila Finizola, bom dia. Bom dia, Bia, bom dia a todos. Esse Avaí Residence Club, como o Bia falou, é um empreendimento que está nas condições especiais, gente. Apartamento composto por 2 quartos, sendo uma suíte, varanda, cozinha, sala para 2 ambientes e uma mega área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festas mobiliado, tá? Academia, playground. Gente, toda essa estrutura ampla e confortável por apenas R$ 119.900. E detalhe, gente, você começa a pagar a sua primeira prestação após 6 meses. Mas corre, porque até o final desse mês de dezembro, tá? Você tem que assinar o contrato até 30 de dezembro, junto à Caixa Econômica Federal. A sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Com vista definitiva localizado no Altiplano, o Seleto acabou de ser entregue pela Aliança. Ivna Moraes traz mais detalhes desse empreendimento. Bom dia, gente, é isso mesmo. O Seleto acabou de ficar pronto. São apartamentos de 156 e 200 metros quadrados, localizado no Altiplano. Tem uma vista definitiva, linda, para a Praia do Cabo Branco. Uma área de lazer belíssima. Ele é exclusivo. Tem piscina aquecida, brinquedoteca, academia com mais de 100 metros quadrados. Uma área de lazer perfeita para você e para sua família. Para saber mais sobre o Seleto, você pode entrar em contato com a gente através dos nossos telefones ou através do nosso site. Você já conhece a Ubiwork, um conceito de cowork super diferenciado? Quem conta pra gente como é que funciona é Nádia Passamani. Bom dia.
Bom dia. Diferenciado mesmo. Aqui, diferente do modelo tradicional, ao invés de você alugar, você compra o direito de uso para o resto da sua vida. Então é seu e você sai do aluguel. Além disso, ele fica localizado sempre em empreendimentos sofisticados, todo equipado, mobiliado e decorado e tem uma arquitetura contemporânea. Isso significa que o seu cliente vai ser atendido no maior conforto e você vai ter credibilidade estendida. São 14 salas de reuniões, auditório interno, auditório externo e muito mais. Você ganha 10 domicílios fiscais. O que acontece com eles é que você pode fazer renda extra. Isso mesmo, você tem renda recorrente, porque você vira um micro franqueado e o Billwork. E tudo isso pagando menos que o valor de um aluguel. Olha aí, que oportunidades legais. Então, ligue agora para os corretores de imóveis da FK Imóveis, da Construtora Aliança e também da Billwork. Retornando nossa conversa sobre retrospectiva 2020, o que a pandemia do Covid-19 influenciou a nossa economia. Você, telespectador, já sabe, pode participar aqui ao vivo através do WhatsApp 99854-2857. Muita gente aqui interagindo, obrigado pela audiência. Eu deixei uma pergunta e muita gente aqui com dúvidas sobre essa questão, né, de você ficar remotamente em casa, novas tecnologias, e isso ajudou a não quebrar as empresas. Qual foi a influência desse tipo, né, de quem estava preparado e de quem também não estava preparado com as novas tecnologias? Realmente o trabalho online, digamos assim, o home office, é uma coisa que aconteceu que não vai acabar mais nunca. Quer dizer, as empresas e as pessoas aprenderam a usar os recursos da tecnologia e continuarem conversando. Então, eu me lembro que durante um bom tempo da minha vida profissional, eu saía daqui de madrugada para uma reunião em São Paulo e voltava no mesmo dia e tal, etc. Quer dizer, isso hoje não vai acontecer mais. Eu tenho conhecidos que viajavam permanentemente para fazer palestras, etc. E hoje, para a infelicidade das companhias aéreas, isso é uma realidade que não mais voltará a acontecer. O home office veio para ficar. As empresas que não ingressaram antes em vendas por internet tiveram que fazer isso às pressas e a grande maioria se deu bem porque, de fato, a cultura das pessoas de comprar por internet também foi, digamos assim, fortalecida e desenvolvida. Então, eu diria a você que é uma realidade que a pandemia está deixando, que é um novo normal na maneira de comunicação e de vendas. Então, é preciso que o empresário que não fez ainda, que ainda está esperando alguma coisa, que se conscientize da importância do trabalho e da venda online, não tem dúvida nenhuma. E as pessoas vão trabalhar. Eu fico pensando naqueles grandes grupos empresariais que investiram, vocês que são no ramo imobiliário, como a gente vê em São Paulo, aquelas grandes empresas que investiam em grandes empreendimentos para alugar para grandes empresas. Quer dizer, esse vai ser Estão revendo. Essa vai ser uma situação extremamente. Eu me lembro de anúncios assim, a laje primeira foi vendida não sei para quem, laje segunda, laje terceira, e isso tudo vai mudar. E eu diria ao telespectador que se ele for um comerciante, um empresário que vende no varejo e não está ainda vendendo por internet, que ele cuide rapidamente, porque é uma realidade que vai cada vez mais se consolidar. Eu quero mandar abraços aqui para Eduardo, Isabela, Garibaldi e Renata de Campina Grande, obrigado pela audiência. Para Marilândia, Daniel, Marina, Rafael e Camila, que são de Natal, mas estão assistindo a gente aqui no hotel em João Pessoa. Para o pessoal de Lucena, Francisca, Rosângela, Rosiane, Ana Laura e Rebeca, para todos que estão interagindo aqui no sucesso e audiência desse programa. Muita gente perguntando aqui sobre os 2% da taxa Selic. Pergunta a Irenaldo aqui. O Carlos Azevedo quer saber o seguinte: 2% é o ideal? O que é que vai acontecer em 2021 e o que o governo e os empresários têm que fazer para que essa taxa não suba? Muito obrigado pela pergunta. É a taxa histórica mais baixa, né, que nós temos. Inclusive, ela é uma taxa negativa para uma inflação de 3,5%. Uma taxa de juros de 2%, ela é uma taxa de juro real negativa. É algo com que nós não sonhávamos. A economia brasileira não sonhava. Há 2 ou 3 anos atrás, a gente não sonhava com isso, né? A gente tinha a taxa Selic como
um espinho cravado no investimento, cravado na economia. O que é necessário que a gente faça, eu disse na resposta à pergunta anterior, comecei a dizer, é que a gente transforme esses 2% ao ano da Selic no balcão dos bancos, né? Que a taxa de balcão não é 2% ao ano, né? O nosso telespectador sabe quando ele vai tomar lá o... Principalmente o cartão de crédito, né? Exatamente. A gente precisa fazer com que esses 2% da Selic se encaminhem para o balcão dos bancos e balizem as operações, né? Nós temos um sistema financeiro extremamente concentrado, meia dúzia de bancos concentram 80% a 90% da movimentação financeira brasileira. Entre esses bancos estão 2 oficiais, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, né? Isso. Existem os prós e existem os contras desses 2 bancos serem tão grandes e tão fortes e tão concentradores. Então, no meu ponto de vista, o governo precisa atuar fortemente na desconcentração dos serviços bancários para que essa taxa de 2% da Selic, ela se converta efetivamente no preço do dinheiro, no balcão para o investidor, para o consumidor, e a gente tenha realmente o crédito barato no Brasil, que ainda não é, por enquanto ainda não é. Isso é tarefa para 2021. Pedrita diz assim, pergunta aí a Rafael, o que fazer porque as bolsas caíram, outros investimentos não estão dando nada, qual a gente como investidor, qual os produtos que você como economista pode dizer como investir, até dizendo o seguinte, e a poupança? Começa por imóvel, Rafael. Na realidade, a gente está vivendo uma realidade, como o doutor Reinaldo comentou, que não se imaginava. Até pouco tempo a Selic era 14% ao ano. Então, quem tinha dinheiro, bastaria deitar na rede e deixar que a especulação financeira. A receita financeira alimentasse tudo. Isso aí, de fato, a gente está vivendo um Brasil novo. E, sem dúvida nenhuma, quem tem recurso, quem vivia digamos assim, da ciranda financeira, vai ter que repensar. E é extremamente importante porque está o mercado dos chamados ativos alternativos está em plena evolução. Então, o que é que o empresário, o investidor precisa fazer? Ele precisa de diversificar. Claro que ainda com uma inflação de 3,5%, um juro real negativo, é uma realidade, mas ele tem uma alternativa, se ele tiver recurso disponível pelo longo prazo, que são os títulos, o chamado Tesouro Direto. São os títulos públicos do governo federal que, com aplicações de 15, 20 anos, remuneram bem, né? Porque garante a inflação mais juro. Então, digamos, de imediato, a melhor alternativa que a gente pode aconselhar. E depois disso, vem os investimentos reais. Eu sempre digo, na diversificação do investimento, que o indivíduo endinheirado procure fazer alguma coisa que gere emprego. Se ele não quiser ser um empresário, um empreendedor, ele fique sócio de alguém que ele conheça e que precise de capital ligeiro para poder ele se associar e investir na geração de emprego. Nós só poderemos diminuir esse desemprego todo se a gente investir na economia. É a economia que gera riqueza, é a economia da produção. Então, alternativa, caderneta de poupança continua sendo para o pequeno poupador uma alternativa, não tem a menor dúvida disso. Remunera pouco, claro, mas você não vai viver do juro financeiro, né? E eu repito, para o investidor, aquele que tem dinheiro com longo prazo, para longo prazo, o Tesouro Direto, que você pode aplicar, não precisa ter muito dinheiro para aplicar no Tesouro Direto, desde que seja no longo prazo, é a melhor alternativa. O mercado imobiliário está aí à disposição, né, Reinaldo? Está à disposição, sempre. O bem real, o patrimônio de raiz. Muita gente aqui interagindo, mandando um abraço, dizendo que está realmente na frente da telinha. E chegou uma pergunta aqui muito interessante para você, Reinaldo. Uma pergunta que não quer calar sobre a questão do programa Minha Casa Minha Vida, que hoje é Casa Verde Amarela. As pessoas disseram que não tiveram crise em termos de venda do programa Minha Casa Minha Vida, Casa Verde Amarela. Que fenômeno foi esse e o que é que você pode explicar ao telespectador? Obrigado mais uma vez pela pergunta. O programa Minha Casa Minha Vida talvez seja o maior êxito mundial de programas de habitação de interesse social, porque ele realmente conseguiu produzir um volume imenso de imóveis durante esses anos, né? O programa Minha Casa Minha Vida talvez tenha aí uma década, e nessa década nós temos perto de 5 milhões de imóveis oferecidos à população de baixa renda, num programa que se constituiu num modelo extraordinário ao mundo todo. Hoje nós estamos o Brasil está inclusive vendendo
do ponto de vista filosófico, essa experiência para outros países. Agora, com o programa Casa Verde e Amarela, agregaram-se dois fatores muito importantes: a regularização fundiária, né, e a reforma de casas com regularização fundiária. É importante não reformar casas que não tenham título de propriedade. No Brasil, o custo da escritura, você sabe disso como líder dos corretores, o custo da regularização do imóvel é enorme. Então, o governo está atuando no programa Casa Verde e Amarela nessa questão de regularização fundiária com muita lucidez, o ministro Rogério Marinho. E a razão do sucesso do Minha Casa Minha Vida, ou programa Verde e Amarelo, como se queira chamar, nesse momento de pandemia, foi justamente porque a injeção de crédito foi para as classes favorecidas por ele, às quais ele é destinado, classes D e E. Esse pessoal pegou no dinheirinho a mais e naturalmente correu para as ofertas do programa Minha Casa Minha Vida, que são muitas no Brasil inteiro, tem muitos colegas. E o empresariado da construção civil fez a sua parte e o dever de casa, dando escritura, dando ITBI, foi... Perfeitamente. E a própria Caixa passou 6 meses para a pessoa pagar a primeira parcela, inclusive renovou agora. Uma parceria de sucesso. O empresário e essa camada que teve esse acréscimo de renda. Com certeza. Então é por isso que houve esse êxito e os empregos do Minha Casa Minha Vida foram mantidos, né? Rafael, muita gente perguntando aqui sobre a questão das escolas fechadas, como os profissionais lidariam em casa com sua vida de trabalho com as atividades escolares. Mas não responda não, vamos deixar essa pergunta para o próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo comercial. A gente volta com a mensagem do presidente do COFES, João Teodoro, no Momento Imobiliário. Não muda de canal, voltamos já já. Nesta segunda-feira, não esquece, eu sei, tá comemorando muito, tá aproveitando o feriado, mas às 7 horas da manhã, segunda-feira o encontro é comigo, com informação, serviço, comunidade e, é claro, a sua participação pelo meu WhatsApp, 988665887. Aproveita, tem minhas redes sociais, @Jaceline Marques e também @TV Tambaú. Me segue, compartilha, curte. Eu tô aqui esperando você pra gente tomar um cafezinho e botar o papo em dia. Neste novo ano, deste novo mundo, um novo sentimento está surgindo, tão novo quanto a nova realidade, os novos hábitos do dia a dia, tão novo quanto a casa nova, ou seu novo sonho de vida, um sentimento conhecido, mas que jamais deixa de ser novo. Siga em frente. Se a vida não ficou mais fácil, fiquemos nós mais fortes. Feliz 2021. Sistema COFES Cresce. Quer conquistar uma das maiores transformações da sua vida? Você está no lugar certo na hora exata. A FK Imóveis está há mais de 10 anos transformando milhares de vidas com o sonho da casa própria. Estamos bem pertinho de você, na rua Clodoaldo Peixoto Filho, 350, no Valentina de Figueiredo, bem em frente ao terminal de ônibus. Venha nos conhecer. A sua transformação de vida está aqui, pois a FK é para realizar. Paz, harmonia, felicidade, mas acima de tudo, saúde e fé em Deus. Afinal de contas, nós estamos aqui diante de um ano de pandemia, um ano de muitas perdas, muitas batalhas, muitas brigas pela vida. É por isso que em 2021 eu desejo muita paz no seu lar, que você viva muitos momentos de alegria. Que o nosso novo ciclo seja abençoado por Deus. Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. COFES, MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. Mais Construtora. Construindo e concretizando sonhos. Construtora Litoral. Tudo por você. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor.
Estamos de volta e vamos à mensagem do presidente do COFES, João Teodoro, no Momento Imobiliário. Veja. Olá, meus amigos corretores e corretoras de imóveis do Brasil. Quero iniciar o programa de hoje desejando a vocês um 2021 cheio de realizações. Nós estamos com muitas boas perspectivas para o ano e não podemos deixar de começá-lo desejando a todos um grande ano em 2021. Tivemos muitas dificuldades em 2020, todo mundo acompanhou, mas afinal de contas o mercado imobiliário reagiu muito rápido aos problemas da pandemia e a gente acabou tendo um resultado bastante satisfatório em 2021. Mas hoje eu quero falar para vocês a respeito de uma modalidade específica de crédito que foi lançado ano passado pela Caixa, no mês de agosto, chamado Home Equity. Só que, na verdade, esse tipo de financiamento já existia, feito pelas fintechs, né? Essas empresas de tecnologia que fazem financiamento, com alguma dificuldade naturalmente, porque elas não são empresas do financiamento imobiliário, mas já existia desde 2018. E houve um crescimento muito significativo na contratação de financiamentos habitacionais por conta do Home Equity. Ou seja, o Home Equity é aquela operação em que você tem um imóvel e dá ele em garantia para o banco, pega o dinheiro e aplica do jeito que você quiser. Para viajar, para passear, para comprar uma casa de praia, para comprar, enfim, uma fazenda, uma chácara, não importa, você usa do jeito que você quiser, inclusive para fomentar o capital de giro da tua empresa. E houve um crescimento de 2018, de janeiro a agosto de 2018, em relação a janeiro a agosto de 2020, nesse tipo de financiamento muito interessante, da ordem de 25%, que significa que cresceu bastante. Agora, o mais interessante também é que houve um crescimento no valor dos financiamentos concedidos nesse mesmo período da ordem de 50%. Ou seja, o número de financiamentos cresceu 25%, mas o valor financiado cresceu 50%. Então, é um segmento bastante interessante e que nós, corretores de imóveis, podemos explorar também com alguma inteligência no mercado. Porque tem muita gente que precisa de dinheiro, mas não sabe da existência desse tipo de financiamento e não sabe como operá-lo, né? Hoje nós temos a Caixa Econômica liderando o ranking naturalmente, mas as fintechs continuam operando naturalmente e alguns bancos privados também já entraram nesse segmento, ok? Quero que vocês fiquem atentos a isso, porque de repente pode surgir aí boas oportunidades para nós corretores de imóveis. Um grande 2021 para todos vocês. Continuamos nosso bate-papo com Irenaldo Quintange e também Rafael Bernardino. Eu deixei uma pergunta aqui, muita gente interagiu, escolas fechadas, os pais remotos e os filhos em casa estudando, fazendo suas tarefas. O que isso influenciou? O que é que você diz ao telespectador? De fato, foi uma experiência nova para as crianças e para os pais dessas crianças, né? Quer dizer, principalmente aquela criançada mais jovem, né? Porque a rotina da escola já fazia parte da vida de todos. E ter que ficar preso em casa foi um grande desafio. Quer dizer, o pai e a mãe trabalhando em casa remotamente e tendo que cuidar dos filhos de uma maneira em tempo integral. Isso foi um grande desafio e foi um grande aprendizado. Houve um prejuízo, não tanto para as crianças, talvez, do segmento privado, que, de certa forma, as escolas responderam rapidamente com alternativas online, de aulas à distância. Os estudantes universitários sofreram um pouco mais, principalmente das universidades públicas. Muitas delas demoraram muito a se articular e oferecer as alternativas dos cursos à distância. Mas foi uma experiência nova, houve muito trabalho para os pais, principalmente das crianças pequenas, mas, digamos, é uma realidade nova também, que fica uma experiência e um aprendizado grande para o futuro. Baixa participação do eleitor, a Covid-19 foi influenciada por isso ou as pessoas não ficaram muito animadas para as eleições municipais? Rômulo, eu acho que o assunto do ano foi a pandemia. Eleições ficou em segundo plano. Apesar das eleições municipais, como eu disse no início, serem importantíssimas, né? Na nossa configuração de nação, é no município que as coisas acontecem, né? Nós tivemos a sorte de ter tido uma boa equipe, um bom prefeito eleito aí e tal. Eu desejo uma gestão exitosa para ele, mas eu acho que a população colocou todas as energias no enfrentamento do Covid e o voto obrigatório, né?
Eu sou contra o voto obrigatório, eu acho que o voto deve ser optativo, você deve votar com consciência, não obrigatório. Acho que o voto obrigatório gerou uma certa inquietação nas pessoas. Por que é que eu tenho que ir à sessão de votação em pleno lockdown, em plena pandemia? Com o risco de pegar a Covid. Com o risco de pegar a Covid. Eu acho que isso gerou uma certa dicotomia na cabeça do eleitor e muita gente acabou optando pelo absenteísmo, né? O que esperar dos novos gestores que tomaram posse ontem? Essa é uma fase nova e o que é que nós temos que torcer? Que esses gestores tenham aprendido algo muito sério durante essa pandemia toda e que se voltem para o futuro pensando na economia e dialogando o máximo que puder com o setor empresarial. Eu penso que os novos gestores em todos os municípios do Brasil, a quem eu desejo naturalmente muita competência e muita dedicação, tenham uma visão diferente a respeito de como superar essas dificuldades. O que esperar da construção civil agora para 2021? A casa ganhou uma dimensão nova durante a pandemia. O imóvel ganhou uma dimensão nova. As pessoas descobriram, Rafael, como é importante você ter o seu imóvel, você ter no seu imóvel um espaço para lhe recolher, para recolher sua família, para lhe atender com conforto. E a gente percebeu isso, percebeu que o consumidor lançou um novo olhar sobre o imóvel, sem falar no aspecto pragmático, que é o aspecto do investimento, ao qual o Rafael se referiu há pouco tempo atrás. Então nós temos muito boas perspectivas para 2021, desde que as autoridades façam a parte delas. Nós temos aí um Congresso Nacional que precisa se debruçar sobre as reformas, a reforma administrativa que está no prelo, a reforma tributária que está no prelo, foi feita a reforma previdenciária, mas nós temos que avançar nas privatizações, tirar o Brasil do pescoço do empresário, tirar o custo do Brasil do pescoço do empresário e permitir que a gente trabalhe e permitir que os investimentos gerem os empregos dos quais a nossa economia precisa, Romulo. Vacinação em massa vai melhorar a economia e o ministro aí, Paulo Guedes, vem falando sobre isso. A vacinação, com certeza, deverá ser muito útil se ela tiver a eficácia que se espera que tenha, né? Então, na medida que as pessoas forem sendo vacinadas e ficarem imunes a essa doença, naturalmente terá um outro ânimo para fazer tudo, inclusive para investir, né? Para trabalhar. Então, é extremamente importante e nós torcemos para que o Brasil, digamos assim, seja ágil nessas decisões e o mais rápido que for possível se inicie essa vacinação. E recupera o tempo perdido. Que recupera o tempo perdido. Perdeu muito. Deram aula aqui de economia, retrospectiva maravilhosa, mas infelizmente a gente só tem 1 hora. E Reinaldo, muito obrigado pela sua presença. 2021, muita luz. Suas considerações finais. Agradeço o privilégio de estar aqui nesse debate, no seu programa mais uma vez. Um grande abraço para o telespectador, para todos os que participaram aqui conosco. E um 2021 venturoso. Nós não podemos desperdiçar, como você disse há pouco tempo atrás, essa crise, essa pandemia, sem tirar dela preciosas lições. Eu tenho certeza que a gente perdeu alguma coisa nessa pandemia, mas ganhou muito em aprendizado. A gente evoluiu do ponto de vista humano e eu espero que isso se consolide em 2021. Rafael, muita saúde, muitas realizações. Espero revê-lo novamente aqui no Tambaú Imóveis. Suas considerações finais. Muito obrigado a você pela oportunidade. Voltarei quantas vezes você achar conveniente. E ao telespectador, um voto de muita saúde e que pense mais no Brasil, que o amor seja, digamos assim, o amor ao próximo, aquilo que Cristo ensinou desde 2000 anos, que a gente pense com relação a isso e o abraço volte a ser uma prática, né, e que a saúde prevaleça e realizações também. O brasileiro precisa de ter, digamos assim, ter mais orgulho do Brasil e trabalhar para que o país cresça e se desenvolva. Esse aqui é o nosso desejo. Você encontra o nosso programa de hoje e os programas anteriores no portal t5.com.br. Sábado que vem a gente está de volta e vamos falar sobre regularização fundiária. Quais os benefícios para as cidades? Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana. Sábado que vem a gente está de volta e um feliz 2021 com muita saúde, responsabilidade e fé que tudo isso vai passar. Muito obrigado, até o próximo sábado.